nós vamos agora falar um pouco sobre ser, viver, na verdade, como nós falamos muito sobre como sobre ser, né? Aí já estamos chegando mais. Agora, Célia. Daniel, Diga. vou contar. Peraí. Amor, o paradoxo de servir a Cristo. Eu tava lendo os evangelhos no serviço e tava assim, tentando me conter para não chorar. Ah, Eu tô 10 dias sem carro. 10 dias sem? 10 dias, mas não vai dar 10 dias. Nós fomos na Igreja Batista lá, no treinamento. Como é que chama o treinamento lá? Não sei o que, Mix lá, como é que chama? Lá do PGM, na Igreja Batista. Tem um nome que ele falou, o pastor falou um nome várias vezes lá, não guardei o nome. Aí na volta o carro pifou. Oxi, E ficou lá em Caeiras mesmo. E eu tô oxi. lá e o negócio vai ficar caro. Aconteceu? Ah, o carro pifou, ficou lá, o carro não quis mais, não pôde mais sair. E quando tava voltando ali na estrada de Frango da Rocha, antes de chegar, tava entre o trevo de Frango da Rocha a sair, o carro parou ali. Aí Ah, já, você vê ali por dentro. isso, pra tentar fugir do trânsito. Eu vim pela alegria. Aí o guincho já levou ele e deixou lá, então até agora. Então eu tava lendo o Evangelho e vendo Cristo, a servidão de Cristo para com o povo, mesmo ele não precisando aquilo. Aí, assim, tipo, dá uma constrangida, porque eu fiquei abalado, eu fiquei meio triste, né? Porque a gente pensa assim, isso humanamente falando, que a gente serve a Deus e serve a Cristo, faz uma coisa para Cristo, e se capacitar para a obra, para essas coisas ficar só coisa boa, né? Mas não, vem as coisas, assim, tecnicamente ruim para realmente mexer com o seu entendimento. Pô, peraí, as coisas de Deus não é as coisas natural do mundo. As coisas natural do mundo é se o carro quebra e fica lá. E as coisas sobrenatural de Deus é que tem que ser feito, mesmo tem que ser feito, mesmo as coisas ruins acontecendo. E assim, é um prejuízo financeiro que não estava preparado. Se você tá andando de bicicleta, quebra a bicicleta, pronto, já te quebra jugular. Mas eu estava lendo o Evangelho e meditando sobre, o que ele falou lá sobre ser discípulo, né? Sobre como eu trabalho no PGM, como você ter compaixão para com o próximo, mesmo não merecendo. Tem um trabalho com um rapaz lá que ele merecia a pancada, não era compaixão, não. Mas Jesus fala que tem que ter compaixão, não era da pancada dele, né? Então, assim, eu estava meditando, pegando uns slides das outras aulas e lendo, e assim, me contendo para não chorar, porque eu estava me sentindo muito envergonhado pelo pouco momento que eu fiquei irado. Eu fiquei muito irado. Assim, não foi o dia inteiro, mas foi algum período. E eu falando, meu Deus, que paradoxo de servir a Cristo. A gente acha que a matemática é sempre ser 2 mais 2 é 4, mas para Cristo não é. Pode ser menos 4, pode ser menos 10, mas você continua no páreo ainda, lutando na arena, tentando continuar em pé. Amém? Essa é só o meu desabafo. Não, que eu. Poxa vida, cara, que no domingo seguinte eu fui para Indaiatuba, então essa semana foi muito corrida. Muito corrida mesmo, mas graças a Deus finalizou. Espero que dê uma diminuída nessa próxima semana. Cara, eu não sabia disso aí. O carro tá lá por Caieiras mesmo, não tá nem para cá? Tá lá para Caeiras mesmo. Mas Meu acredito que Deus. eu acho que segunda-feira já tenho uma resposta, já posso lá acertar com o cara lá e buscar ele. Em nome de Tá Jesus. bom. Caramba, ô, meu. Vamos orar. Inclusive, nós estava conversando agora falando sobre orar, né? E nós falávamos de orar pela Rochelle, vamos orar também pelo Cleo, pela Célia aí, por esse. Que realmente é um paradoxo. Você falou a palavra correta. Você vai lá, poxa, eu acho que deve ter passado um monte de coisa na sua cabeça. Se dispõe a ir lá aprender, se dispõe a passar um dia inteiro ali
na comunhão e tal, para ver alguma coisa que vai melhorar a sua vivência como cristão e o seu serviço como discípulo de Jesus. E aí você está voltando e me acontece um negócio desse. É paradoxo. Parece que você fala, poxa vida, estou me esforçando, estou fazendo, mas é aquela história, né? A gente faz o que é certo porque é certo, não para dar certo, porque muitas vezes não vai dar certo, mas a gente precisa continuar fazendo aquilo que é certo, mesmo que não está dando certo. Ficou meio confuso aí? O pessoal está falando que eu estou meio de um mês, mas tudo bem. E falava de orar pela Rochelle, porque ela não estava bem ontem, né, gente? Então vamos... Porque ora para nós iniciar a aula e ora aí para a Rochelle, nós estamos intercedendo aqui por vocês. Amém, vamos orar. Mesmo que está nas câmeras, mas feche seus olhos com reverência a Cristo, amém? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Mesmo, Pai, pode para muitos parecer que é no modo mais superficial, que é online, mas Deus, não importa que nós estamos ligados em espírito, todo mundo tem uma conexão aqui, Pai amado, extraordinária e limitada com o Senhor. O Senhor, Pai amado, é nosso provedor da nossa espiritualidade, vem nos fortalecer. Eu sei que vem as dificuldades, mas também eu sei, Pai amado, que a tua palavra fala que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para aquele que faz a tua vontade, Senhor. Nos abençoe, nos ajude a superar nossas dificuldades, podemos sair disso aí mais forte, mais crente, com mais... Cada dia vai fluir mais, Pai, o teu querer em nós, não o nosso eu, mas o seu teu querer. Abre nossa mente, nos ajude a cada dia mais aprender da tua palavra e ser mais parecido contigo. Em nome de Jesus, amém. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Então, nós falávamos a gente vai trabalhar é uma revista, tá, gente? É um material e nós falamos durante alguns domingos sobre ser discípulos. Agora nós vamos falar um pouco sobre como viver como discípulo. Ser é uma coisa, viver é outra, tá? Então, a gente vai começar a fazer meio que uma recapitulação de tudo aquilo que nós fizemos durante esses dias a partir dessa primeira aula. Porque muitas coisas que nós vamos falar aqui hoje se remete àquilo. Mas se remete ao que nós falamos, porém, contudo, nós vamos entender que há um chamado primordial de Jesus para as nossas vidas, certo? Ele não quer só que a gente se torne um discípulo, né? E de uma vida sem prática, se torne um discípulo que não exemplifique, que não viva como um. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, quando nós formos orar, quando você for diante de Deus, busque, né, de Deus esse entendimento de que o Senhor Jesus nos chamou para uma grande missão. Todo discípulo de Jesus precisa entender de maneira muito clara qual é essa missão e fazer dela sua principal vocação, ocupação. Então, quando for orar, busque a direção do Espírito Santo para que ele te oriente, me oriente, nos oriente e nos capacite a fim de cumprirmos este chamado. Então, há um chamado, há uma missão, e a gente precisa entender ela de uma forma muito clara. E não somente entender, mas também buscar de Deus, através da oração, uma direção espiritual para que nós sejamos orientados e capacitados. Para quê? Para cumprir esse chamado. Tá? Então, há um entendimento, muitas vezes, equivocado dentro das nossas igrejas, né, de que eu preciso só estar ali. Eu aceitei Jesus e só preciso ficar naquele lugar. Eu aceitei Jesus, eu só preciso parar de beber, eu só preciso parar de fumar, eu só preciso de praticar algumas coisas que eu não praticava, que eu praticava errado, e agora eu preciso colocar outras práticas, que frequentar os cultos, o culto de oração, os eventos da igreja, e está tudo certo. Não. Jesus nos chamou para um propósito. Jesus nos chamou para vivermos como discípulo. Como é? E o que é viver? Viver apenas uma agenda de uma igreja? Viver como discípulo é cumprir apenas uma agenda eclesiástica, ministerial? Será que é isso que é viver como discípulo?
Sim. Viver como discípulo é devolver ali uma 10ª parte do meu dinheiro, se eu creio assim, ou é só ofertar em um determinado tempo, em um determinado lugar, e aí está bom? Será que é só isso? Será que eu fui chamado? Jesus me resgatou só para isso? Não, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses aspectos. Então, vamos refletir aqui sobre o chamado primordial de Jesus. Para pensar. E aqui é uma pergunta para vocês já começarem a responder. Em sua opinião, qual a principal missão que todo discípulo de Jesus precisa desenvolver em sua vida cotidiana? Vamos lá. Podem responder. Fiquem à vontade. Rafael, vamos lá. Me responda aí, Rafa. É aí que eu tô pensando, pastor. A paz do Senhor Jesus, irmão. Paz, irmão, beleza? Peraí, a Rochelle falou assim, rapaz, não entendi a pergunta. Então explica de novo aí, por favor. Em sua opinião, foi a Rochelle, né? É, porque ela não fala, né? Ela é ligeira, né? Então ela pergunta pra mim, Em sua opinião, qual a principal missão que todo discípulo de Jesus precisa desenvolver em sua vida cotidiana? Nós temos esse costume de achar que nós, como cristãos, nós já estamos salvos, então a gente não precisa, a gente precisa só estar no culto ali no domingo, na quarta-feira, nos PGMs, e não pecar, no sentido de não beber, não fazer nada de errado. Lógico que a maior missão que nós temos na nossa vida é ser mais parecido com Cristo, cada dia mais. Mas isso é algo individual nosso com Jesus. Né? Ontem o Rochelle estava falando sobre os dons espirituais, né? Falando de... Ela fez uma pergunta muito interessante para mim ontem. Se você tivesse um dom espiritual, qual que você gostaria de ter? Eu falei, não, eu tenho vontade de falar em línguas e também de ter meu momento de falar de língua com Deus. Aí ela falou, não, mas é um dom muito egoísta seu, você quer... Ela é brincando aqui, né? Quem falou isso para você? A Rochelle, né? A gente brincando aqui ontem, é um dom muito egoísta, você quer um dom só para você poder falar com Deus e os irmãos, e a igreja? Então eu penso que uma das nossas missões muito E ela tá certa, tá? Porque a Bíblia diz que o dom de línguas edifica a si mesmo só. Não, era isso que a gente tá conversando ontem mesmo. Eu sabia que eu estava certa. Ah, eu sabia que eu estava certa, é boa. Se você quiser. Viu? Então eu penso que uma das coisas, irmão, que a missão que eu tenho entendido desses tempos para cá é de fazer discípulos. Alguém mais tem alguma opinião sobre isso? Qual que é a sua principal missão? Qual que é a principal missão que todo discípulo de Jesus precisa desenvolver em sua vida cotidiana? Viver e servir. Tá bom. É isso aí. Viver e servir. Como? Como, Danilo? Como? Como viver a palavra de Cristo, né? No dia a dia, tudo. E servir aos irmãos, né? Com ajuda, com conversas, com muitas vezes aconselhamentos. E é isso. Amém. Beleza. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Ó. Nós vamos... Sim, professor. Ela chamou de egoísta, ela tem uma opinião boa. Pode falar. Quem que ia falar aí? Pode falar. Não? Então, gente,
Todos nós precisamos de sonhos que nos movam em direção aos nossos objetivos. Sem sonhar, estabelecer alvos e ter disciplina, caminhamos como quem não sabe para onde vai. Ninguém constrói um grande negócio sem antes sonhar, estabelecer metas e decidir agir determinadamente. Se estudarmos a história de homens e mulheres que foram relevantes e fizeram a diferença em seu tempo, na vida secular e na vida cristã, veremos que todos sonharam e planejaram onde queriam chegar, traçaram objetivos claros e, principalmente, trabalharam muito para alcançar esse objetivo. Na Bíblia, podemos identificar exemplos de homens, heróis da fé, que também se guiaram por esses mesmos princípios. Acreditaram que Deus poderia usá-los para a realização de grandes coisas. E nós vamos... Primeiro, Noé. Hebreus 11:7 vai dizer: pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre as coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Noé precisou crer na missão que recebeu de Deus, pois realmente parecia loucura construir um barco gigantesco. Ele precisou, inclusive, enfrentar a zombaria do povo, mas permaneceu firme e focado em seu propósito. Sua postura firme e fiel influenciou positivamente seus filhos e sua família. Essa influência pode ser considerada uma forma de discipulado, pois nossos primeiros discípulos são formados em nossa própria casa. Abraão. E o Senhor disse, Gênesis 12:1-3, a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da tua casa e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão, ainda chamado Abrão, também precisou acreditar na promessa que Deus lhe fizera. Ele o chamara para ser o patriarca de uma grande nação. O seu povo é escolhido. Abraão se sentiu desafiado com essa tarefa, então creu na promessa de Deus e resolutamente partiu em busca da realização do seu chamado. Para isso, ele precisou transmitir para o seu filho Isaac todas as orientações e promessas de Deus. Isaac foi com certeza um discípulo de seu pai, porque também acreditou e manteve viva a vocação de construir uma descendência que seria bênção para toda a humanidade. Moisés. Êxodo 3:10 diz: agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito meu povo, os israelitas. Ao ser chamado por Deus para ser o libertador do povo que estava sendo escravizado no Egito, Moisés teve medo, mas quando entendeu que o próprio Deus estaria com ele, não temeu mais. Confiando no Senhor, Moisés obedeceu ao chamado que o recebera e trabalhou arduamente. Durante a caminhada no deserto, precisou exercitar sua disciplina e perseverança na missão de levar o povo até a terra prometida. Também teve de preparar alguém para dar continuidade à missão que Deus lhe havia confiado. Moisés investiu na vida de Josué, tornando-o seu discípulo e preparando-o para cumprir o chamado de libertação do povo. No Novo Testamento, o nosso modelo de discipulado foi estabelecido pelo próprio Jesus. E aqui eu vou fazer as considerações. Gente, o nosso primeiro chamado é fazer discípulos. Nós somos chamados para isso. Nós vimos isso na vida de Noé. Nós vimos isso na vida de Abraão. E nós vimos isso na vida de Moisés. 2 pontos importantes, interessantes. Na vida de Noé, ele discipulou sua própria família. Na vida de Abraão, ele discipulou seu filho, que foi o seu herdeiro na missão. Só que na vida de Moisés, não foram seus filhos que foram discipulados. Vocês perceberam isso? Porque muitas vezes aí tem gente que pode dizer: ah, mas Moisés ele foi negligente com a sua casa. Porque o ideal e o certo era que
o filho dele assumisse um lugar. Não, o reino de Deus não é sucessório. Não é de sucessão. O reino de Deus, a relação discipular, não é uma relação de sucessão cega. Porque é meu filho, tem que ficar no meu lugar. Porque eu tenho uma filha, agora eu preciso fazer com que ela, quando ela crescer, eu preciso ensinar ela para ela assumir a comunidade do Calvário no meu lugar. Não. Quem falou que reino de Deus é sucessão? Algumas vezes será. Se o filho entender a missão que Deus deu ao pai, ou a filha entender a missão que Deus deu ao pai, e ela se guiar por esta direção, de seguir os passos do pai, beleza. E se Deus tiver um propósito na vida dela ou dele, beleza. Mas se não for? Se não for, Deus levantará outros que entenderão esse chamado e darão seguimento. Então, o primeiro chamado nosso mesmo é fazer discípulos. E nós vamos conversar um pouco sobre isso agora, porque, por exemplo, a gente precisa entender que quando entregamos a vida a Jesus e compreendemos a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, move-nos a levar outros a viver essa maravilhosa experiência. Jesus nos ensinou o que devemos fazer e nos deixou uma grande ordem registrada em Mateus 28, 18 a 20, que é a grande comissão, certo? É interessante que... Olha o que o texto diz. Esse texto, nós já estamos bastante familiarizados com ele, 28, 18 a 20. Diz assim: E aproximando Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Então, Jesus deixou essa grande comissão para nós, essa grande ordem registrada. Há uma dificuldade muito grande em nós vivermos isso. Então, Jesus nos chamou para sermos discípulos, para vivermos a grande comissão, para vivermos essa realidade de fazer discípulos, batizando, ensinando-lhes. Que a maior dificuldade do fazer discípulo não é pregar, não é batizar, é fazê-lo um outro discípulo, que é o ensinar. A grande comissão é o que entendemos como chamado primordial para todo aquele que se torna o discípulo de Jesus. Obedecer a esse chamado não é uma opção para quem é discípulo, mas sim um dever que deve ser cumprido de forma integral. E aqui, eu abro um parênteses, porque assim, gente, não é opcional essa questão. Até porque no texto grego aqui, no 19, 28, 19, o imperativo está no fazei discípulos. O imperativo não está no ide. O que é uma voz imperativa? É uma voz de ordem. É uma voz ativa. É uma voz imperativa. Não é uma questão que você tem a opção e que eu tenha a opção. Quando no texto grego nós temos o imperativo, e eu vou falar um pouco disso hoje na pregação à noite, de hoje, quando nós temos um texto bíblico que ele está no imperativo, um discípulo não tem como não fazer aquilo. Se for discípulo, ele precisa entender que é uma obrigação dele, ele precisa cumprir aquilo que o próprio Cristo, não é o pastor,
está determinando, que está literalmente colocando como obrigação, não é opção. E aqui no texto do Mateus 28, 19, fazei discípulo está no imperativo. É que eu estou com o meu celular aqui, transmitindo aqui no Facebook, no meu, e eu não tenho não é dicionário, é uma gramática do grego ali. Mas eu tenho a Bíblia. Eu posso pegar para vocês, e é um imperativo. Não tem uma possibilidade de fazer, mas eu não gosto de fazer. Cara, infelizmente, quem é discípulo precisa viver como discípulo. E viver como discípulo pressupõe obedecer essa ordem clara de Jesus. Fazei discípulo. Porque o imperativo no texto que é, portanto, ide. O ide não é imperativo. Então, o que nós entendemos? Que nem todos os discípulos são chamados para ir para a missão, para ir para fora. Mas todos os discípulos são chamados para fazer discípulo onde ele estiver. Vocês que me conhecem, quem é da comunidade do Calvário, sabe que eu não gosto da expressão você tem. Aí tem gente que diz, não, mas eu não tenho nada. Isso. Se for uma ordem pastoral, uma questão do pastor, de ele, por exemplo, a EBD aqui online. A EBD eu nunca disse para o pessoal da igreja, vocês têm que participar. Não. Quem entender que é importante, quem entender que vale a pena, quem quiser passar um tempo aqui com a gente nessa discussão, nessa conversa aqui, vai entender que é importante para a vida dele e ele vai entrar na aula aqui, como normalmente a gente tem os irmãos que costumeiramente estão com a gente. Pastor, e os que não entram? Eu não posso fazer muita coisa, eu não vou impor uma coisa que o evangelho não impõe. Sabe? O evangelho diz que você precisa crescer na graça e no conhecimento. Como você vai fazer isso? Pode ser através da EBD, de um curso de teologia, mas a gente está no EBD, no estudo bíblico aqui, discipulador, para a gente conversar coisas do reino. Quem entender que é importante, né? Obrigado. A Lília já foi ali no... É imperativa e voz ativa. Entendeu? E no plural. Então, não tem... Agora, quando é Jesus dando a ordem, o que eu posso dizer para vocês? A não ser que vocês precisam obedecer a esta ordem, que é o de fazer discípulo. E o fazer discípulo é andar perto com a pessoa, caminhar com ela, viver uma vida. É um desafio muito grande para os nossos dias, tendo em vista a nossa vida corrida, nosso turbilhão de coisas que nós temos nas nossas agendas, que nós temos que cumprir, que nós, na verdade, nós vamos colocando coisas na agenda, colocando atividades, mais atividades, mais atividades, mais atividades, e começamos, e vamos deixando as pessoas de lado, e vamos deixando de cumprir este chamado, que é uma ordem de Jesus, não é uma opção. Se vocês quiserem, façam discípulos. Não. Quando der, façam discípulos. Não. Se possível, não. Não, façam discípulos. Fazei discípulo. Entendeu? Então, bom dia, irmã Cristina. Está com a gente aqui o pastor Genivan. Está aqui o Adilson. Benção demais. Sempre quando eu vejo o Adilson, eu lembro da pregação dele aqui quando eu era jovem. A irmã Carmen, minha irmã Ellen, está aqui com a gente. A irmã Cristina está mandando a paz para os irmãos. Paz, minha irmã, tudo bem? Então é isso. Há uma ordem. Agora, vamos entender melhor essa ordem e vamos analisar como estamos seguindo ela.
vamos lá. Primeiro conceito que nós precisamos compreender, que eu estava falando aqui, também te amo, meu querido. O Adilson é benção demais. Depois você me passa seu WhatsApp aí, que eu preciso conversar com você. Não é opcional, como nós estávamos falando. Por amor a Jesus, o reconhecimento do sacrifício dele na cruz do Calvário. Entendemos que o mínimo que podemos fazer é obedecer a ordem que ele nos deu de fazer discípulos, de multiplicar discípulos, para assim promovermos a expansão do reino de Deus. Então, gente, eu fui numa palestra, num congresso Multiplique esses dias, e essa frase, esqueci o nome do pastor que falou, e essa frase ficou marcada no meu coração. Igreja que não evangeliza e não faz discípulos não glorifica a Deus. Eu falei, meu Deus, que sério que é isso? Igreja que não trabalha reconhecendo o sacrifício de Jesus, igreja que não entende que fazer discípulo é o mínimo que nós podemos fazer para obedecer à ordem de Jesus, para promover a expansão do reino, não está glorificando a Deus, não está exaltando a Deus, não está... Simplesmente está se reunindo em quatro paredes, mas não está cumprindo o mínimo que Jesus pediu. Primeira ordem de Jesus não é fale línguas. Pegando o gancho do Rafa aqui. A ordem de Jesus não é vá, vocês curem enfermos, expulsem demônios. Não façam discípulos. E no meio do fazer discípulos, se essas demandas forem acontecendo, glória a Deus. Mas eu preciso glorificar ao Senhor à medida que eu vá manifestando o reino e ganhando pessoas para Jesus. E nós temos estratégias hoje. Nós temos várias estratégias. E propósito. E a propósito, você não precisa ficar falando o que você está fazendo. Faça. Envie mensagens. Oriente pessoas. Quem quiser chegar perto, converse com pessoas, fale de Jesus. E o Senhor vai fazer brotar, o Senhor vai fazer crescer, e o Senhor vai fazer a obra. O nosso papel é anunciar, o nosso papel é aqueles que desejam caminhar, a gente trabalhar perto dele, fazer dele um discípulo, ajudar ele a entender que ele precisa também fazer discípulo. Essa é a forma de glorificarmos ao Senhor. E não é uma forma opcional. Jesus não deu essa opção. Façam se puder. Não. Outro entendimento muito importante é o que está em Atos 1:8. Não é porque você é bom, não é porque você é eloquente, não é porque você estudou teologia, não é porque você não é por sua capacidade pessoal. Jesus, quando nos deu a ordem de fazer discípulos, ele começou dizendo: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Então, a autoridade é pela autoridade de Jesus. É pela autoridade do Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário. Nós não precisamos nos preocupar com nossa incapacidade humana. Sabe quando você olha para dentro de si e fala, não, mas pastor, o que o pastor está falando, o que o Niel está falando, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho... eu sou incapaz de fazer isso. Quem disse? Quem falou isso? Sendo que quem nos capacita é aquele que diz que tem toda a autoridade no céu e na terra para fazê-lo em nós. E ele não somente disse isso, em Atos 1:8 ele disse, olha, mas vocês recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Nós só seremos cheios de poder, autoridade e capacitação quando o Espírito Santo descer sobre nós. Aí seremos testemunhas, tanto de Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até as confins da terra. Porque quando formos impactados pelo Evangelho, pelo poder e receber esta autoridade que vem do Senhor, nós vamos perceber que não é por aquilo que eu sei fazer. Não é porque eu sei me comunicar, não é porque eu sei montar um estudo, não é porque eu sei. Não. É porque o Senhor é.
aquele que tem toda a autoridade. E esta autoridade ele derrama sobre o seu discípulo, para que também faça discípulos. Eu não quero que vire uma pregação, então eu vou fazer... Vocês estão entendendo, gente? Vocês que estão aqui no Facebook, vocês que estão aqui vocês estão entendendo? Primeiro, não é opcional fazer discípulo. A Lilian colocou aqui, é uma ordem expressa, é um imperativo ativo, Lilian. A voz ali é imperativo ativa. Ou seja, é uma ordem que leva a uma ação. Não é uma ordem para ficar, tá bom, não. É uma ordem que leva a ação. É uma ordenança que te leva a agir. É como um rei que entrega uma carta para o seu mensageiro e diz para ele, vai. É isso. Ele não pode ficar com a mensagem ali parado. Ele recebe uma ordem, vai. Essa ordem é um imperativo ativo. É ação, isso. Ô Lilian, você colocou um negócio aqui importante. A Lilian colocou um negócio aqui no chat, gente. Ou seja, é atemporal, não tem momento certo para fazer. Eu acredito que o verbo lá, ele deve estar no aoristo, no grego, que é justamente essa ideia. Eu não fiz essa análise ainda, eu não cheguei nessa... Eu não me recordo se o verbo... Eu sei que estava no imperativo ativo. Agora, eu não sei se o tempo verbal é no aoristo. Se for no aoristo, e como parece ser, sim, é fora de tempo, não tem tempo determinado. Não é para ontem, não é para hoje, não é para amanhã. É quando você é discípulo o tempo todo. Você é discípulo onde você estiver. Entendeu? Essa é a ideia do aoristo. Então, não é opcional e não é por nossa capacidade pessoal. É pela autoridade que há no nome de Jesus. Paulo disse isso, que o evangelho é poder de Deus. Então, nós temos que nos ocupar em entender essa realidade e entender e compreender que o Senhor conta comigo e com você do jeito que você é, porque o poder que tem que se manifestar, a autoridade que tem que se manifestar, não é a minha nem a tua. A capacitação que tem que ser vista não é a minha, não é a sua, é a que vem do alto. É a autoridade de Jesus, que é dada a nós pelo poder do Espírito Santo. E aí sim, nós vamos cumprir este chamado. Outro entendimento. Aqui, aí começa. Agora esse aqui vai começar a pegar. Olha aí. Olha aí. Não é opcional. Não é por nossos próprios... pelas nossas capacidades. E o mais difícil deve ser a nossa primeira ocupação. A nossa primeira ocupação não é ir para o culto domingo. A nossa primeira ocupação não é ser regular nos ensaios. A nossa primeira ocupação, a minha primeira ocupação, não é preparar sermão para o culto de domingo à noite. Desenvolver nosso chamado primordial é algo que precisa estar em primeiro lugar em nossa vida como discípulo de Jesus. Fazemos isso quando descobrimos que podemos aproveitar bem as oportunidades que temos durante toda a nossa vida, nos nossos afazeres diários que são inevitáveis. Por exemplo, precisamos do nosso trabalho, mas quando nós entendemos que essa é a nossa primeira ocupação, o meu trabalho é o lugar para que eu manifeste
o meu chamado primordial? Nossa família, nossos amigos, momento de lazer, ministérios da igreja, tudo isso fazem parte do nosso cotidiano. Mas tudo isso deve ser desenvolvido dentro da compreensão do nosso chamado primordial. É uma reunião familiar? Precisamos olhar para essa reunião familiar e entendendo que eu preciso expressar o meu chamado primordial ali dentro. Gente, eu não estou falando para ninguém ser chato aqui, não, tá? Crente chato ninguém aguenta. Mas como você trata as pessoas? Como que você conversa? O segredo está em como podemos aproveitar cada uma dessas atividades, transformando-as em oportunidade de fazer discípulos. Sabe? Ó, quer ver? Ontem, o Elias e a Gianda, eles fazem parte aqui do motoclube Esquadrão Quadrangular aqui, de Francisco Morato, e nós fomos num evento ontem lá no encontro de casais da irmã dele, aí ele nos convidou, aí a gente foi lá ministrar, foi bênção. Eles estavam parados ali no Pacheco, em Caieiras, aí eu imagino, cara, 8, 9 motos parados, cara, tudo de jaqueta preta, aquela coisa toda, chama atenção. E aí chegou uma pessoa, e cara de moto, falou, cara, que legal, não sei o que e tal. Pô, eu quero andar com vocês, posso? Aí ele já foi lá, cara, é isso. Ele não estava indo em um evento. Ele não estava indo apenas andar de moto para um evento da coisa. Ele entendeu que ali é o lugar de fazer discípulo. O que ele já fez? Ele já pegou o contato do cara, o telefone, o WhatsApp, já trocaram contato. Para quê? Pro cara, e o cara falou, não, onde que é a igreja? Não, é lá em Francisco Morato. Então, assim, você percebe? Ele não estava indo com o grupo dele para um evento. A gente precisa entender que onde nós formos, nós temos que estar atento a essa realidade. Ah, pastor, mas é meu telefone particular. Cara, você é discípulo de Jesus, nada é teu, tudo é dele. É difícil, né? Entender que essa é a nossa primeira ocupação, nós temos que fazê-la de uma forma que onde nós estivermos. Eu não sei quem foi que comentou alguma coisa comigo e disse, ah, pastor, eu dei o seu telefone para... Ah, lembrei. A Bel, uma irmã, foi quinta-feira no nosso PGM, ela falou, pastor, a irmã Jô te procurou? Eu falei, não, a irmã da irmã Jô me procurou. Ela falou, não, é porque a irmã Jô me procurou, porque tal, e aí eu passei seu telefone, nem perguntei para o senhor. Eu falei, não, meu telefone já é público mesmo. E, gente, é isso. É sobre isso, é sobre essas realidades que o entendimento do chamado. Meu chamado primordial hoje é viver uma vida que faça discípulos. Eu hoje não estou mais preocupado tanto com a estrutura, não, eu preciso fazer discípulos. Eu sou um pastor e eu preciso fazer discípulos. Eu preciso ganhar pessoas para Jesus. Eu tenho feito trabalho de evangelismo aqui. E eu tenho certeza que logo mais nós veremos pessoas sendo alcançadas. E não estou preocupado se a pessoa vai vir para a comunidade do Calvário, não é isso. Estou preocupado se ela quer Jesus como salvador da vida dela. E se torne um discípulo, uma discípula para o reino. Então, é a nossa primeira ocupação, gente. Não é opcional, não é pela sua capacidade, e deve ser a sua primeira ocupação. Hugo, você estuda. Lá na sua sala, sua primeira ocupação não é aprender. Só. Você não vai lá só para aprender. A sua primeira ocupação lá é fazer alguém discípulo de Jesus. Lilian, você dá aula. Sua primeira ocupação não é dar aula. Sua primeira ocupação é na sala de aula, nos eventos.
lá na coisa dos professores que você participa. Não, sua primeira ocupação não é lutar pelos seus direitos. Também. Mas é lá dentro. Expressar os valores do reino e transformar as oportunidades ali daquele lugar para fazer discípulo. Rafa, os seus clientes, lá no teu trabalho, não é só para soldar chapa ou fazer, como que é que você faz? Fundição, sei lá como é o nome disso aí que você trabalha. Não, é aproveitar essas oportunidades e muitas vezes expressar os valores do reino e transformar cada oportunidade na oportunidade de fazer alguém discípulo de Jesus. Rochelle também mexe com aula aí, que dá aula também. Não sei como que é o nome, que a profissão que ela está exercendo lá dentro do estado agora, mas lá é o lugar. Gente, o que eu quero que vocês entendam é que lá quando vocês estão mexendo nos seus... Você compartilhou com a gente aquele testemunho lindo esses dias da menina lá, e que vocês oraram. E isso é transformar... Cara, é a oportunidade. Ah, pastor, pode ser que meu chefe não goste, cara. Sabe? O André tem um testemunho desse, que ele estava no corredor lá onde ele trabalhava, na antiga empresa dele lá, que ele está trabalhando, não podia ter expressões religiosas, né, de fé. E uma pessoa estava aflito com alguma situação lá, e ele teve que ir para um cantinho ali, sabe? Aí vale a pena burlar a regra, colocar em risco o trabalho. Se pegassem, fosse mandado embora, não importa. Aí sim eu digo que não importa. Aí ele foi ali no cantinho, fez uma oração pela pessoa, aproveitando, porque nós estamos nesses ambientes onde o Senhor nos coloca para transformar cada oportunidade com uma intenção de fazer discípulo. Essa é a nossa primeira ocupação. Nós estávamos no seminário lá, né? Cara, eu vou comprar pão. Eu tenho ido, às vezes que eu vou a pé, muitas vezes, com a intenção de encontrar alguém no caminho e falar um pouco de Jesus para ela, porque se eu for de carro, eu não consigo. Isso, eu vou comprar pão. O comprar pão é a minha segunda opção. A minha segunda opção. A minha primeira opção é aproveitar a minha ida para falar de Jesus. Vai que eu encontro um coração sedento, aflito e necessitado, e o Senhor alcança aquela pessoa, porque eu preciso sair com esses alvos em mente. Eu não sei se eu já contei com vocês, para vocês, como um todo. Eu vindo de Indaiatuba e eu parei no pedágio, e ali eu perguntei o nome da menina e eu falei: Jesus te ama, eu vou colocar o seu nome em oração. Fui com o Rafael lá, precisamos voltar a fazer isso, Rafa. A gente foi lá, fizemos uma oração pela menina lá, a menina chorou, ele lembra disso. As pessoas estão sedentas, nós estávamos lanchando, comendo ali, conversando um pouco de Jesus. Só foi fazer a pergunta: o que podemos orar por você hoje? A menina chorou, gente. As pessoas estão precisando simplesmente de uma palavra assim, é na fila do caixa, é no posto de gasolina, é no posto de saúde, naquela fila danada, quando você vai marcar consulta. Aproveita o momento ali para você falar de Jesus. Intencionalidade, a nossa primeira ocupação. Ande com um caderninho. Faça questão de saber o nome das pessoas, os problemas delas. Ore por elas. Coloque o nome dela no seu talãozinho de oração. Vai que numa próxima oportunidade você encontre com ela e você fala: olha, eu orei. Aí você vai lembrar o nome dela, você vai lembrar do problema dela, você vai lembrar da situação dela, você vai falar assim: e aí, como que você está? Como que está aquela situação? Estamos orando por aquilo. A pessoa vai falar: poxa vida, de onde que você é? Que se preocupou comigo dessa forma? Ontem, eu saindo do evento, eu falei para a mãe do Pedro, sogra da Vanessa, eu falei assim: você ganhou mais um reforço na sua oração, minha irmã. Nossa, a irmã quase chora. Ela olhou para mim assim, com aquele olhar, tipo assim, e ela falou assim: obrigado, pastor. Obrigado por essa palavra. Sabe assim? Falei: vou orar pelo Pedro e pela Vanessa.
Então, assim, gente, transformar cada oportunidade na intenção de fazer discípulo. Porque essa é a nossa primeira ocupação. O seu trabalho, a sua agenda. Célia, cortando o cabelo ali. É isso. Ariana, reformando a Bíblia de alguém. Todos nós temos que aproveitar a oportunidade. Os irmãos que estão assistindo aqui, vocês precisam entender isso. É a sua primeira ocupação, fazer discípulo. Não é opcional. Outro entendimento é que deve ser um testemunho de vida. Para cumprirmos com excelência esse chamado primordial, precisamos entender que nosso testemunho de vida é muitas vezes mais importante do que o nosso discurso. Aqui é assim que eu vejo o evangelho. Para praticarmos um viver como discípulo, devemos ser verdadeiros discípulos o tempo todo. Essa parece não ser uma tarefa fácil, porém, quando dependemos de Deus e deixamos que Ele nos guie, conseguimos viver a prática ensinada por Jesus, sendo discípulos que praticam os ensinamentos do Mestre. Uma vez tendo esse entendimento do chamado e conhecendo o nosso papel de sermos discípulos de Jesus, precisamos colocá-lo em prática a fim de identificarmos situações nas quais nosso exemplo de vida discipular poderá influenciar positivamente aqueles que necessitam conhecer a verdade transformadora do Evangelho. Ou seja, sabe por que o Keu teve a oportunidade de orar pela sua colega de serviço? Sabe por que o André teve a oportunidade de orar pela pessoa, do colega de serviço dele, pelo colega de serviço dele? Sabe por que muitas vezes essas oportunidades vão aparecer por nós? Sabe por que, Lilian, a sua diretora disse para você que você precisava cuidar do nosso irmão e que você precisava levar o Maílson para a igreja? Porque não é um discurso de... Não é só falar, Lilian. Ela enxergou em você valores do reino. Ai, pastor, mas eu ainda tenho muito que melhorar. Não importa, não é uma tarefa fácil. Nós não vamos entender como uma tarefa fácil, mas se nós buscarmos cada dia mais o que eu pode olhar e falar, não, mas pastor, mas assim, eu tenho dificuldades, eu vou olhar para vocês e vou dizer, eu também tenho as minhas. Cada um de nós temos as nossas, mas muitas vezes, nas nossas dificuldades de falar alguma coisa, expresse em atitudes. Quando você vê alguém passando por alguma dificuldade, demonstre compaixão, demonstre preocupação, se coloque à disposição de orar pela pessoa. Mas, pastor, mas aí ninguém está vendo. Não é isso. É testemunho de vida. Então, gente, não é, como eu disse no início, vocês não vão ficar ouvindo eu falar que eu fiz, que eu não fiz, que eu deixei de fazer, não, porque eu não sou desse tipo. Eu não gosto de ficar tocando trompete, trombone, músicas para os meus atos, eu não gosto. Na verdade, não é uma prática de discípulo esta. Buscar o reconhecimento a todo e qualquer, a todo e qualquer custo. Você não precisa. Você precisa viver como discípulo. Porque este é o testemunho, que muitas vezes vai falar melhor do que qualquer palavra que nós falarmos. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa aí, gente? Lilian, Rafael, eu, Ariana. Querem compartilhar alguma coisa? Pode falar, gente. Pode falar, Lilian. Pastor,
É que você sabe como que eu sou, não gosto muito de ficar falando, que a gente fala, querendo ou não, da pessoa em si, né? Mas sobre você, o seu testemunho ser a principal coisa, essa semana a minha diretora voltou de viagem, ela que estava cuidando mais do Maílson, assim, quando ela me chamou para ajudar, né? Aí, quando eu cheguei, eu falei, nossa, chefa, que bom que tá de volta, né? Fez falta. Aí ela falou assim, de todas as pessoas dessa escola que eu mais senti falta foi você. Aí aquilo me surpreendeu, né? Eu falei, Aham. sério, chefe? Ela, sério, eu gosto das nossas conversas, sabe? Então eu senti muita falta. Aí isso é o que eu testemunho, né? Porque não é só pelo que eu falo, mas mais pelo que eu faço. Porque ela fala, você às vezes é até briguenta, tal, mas você é pau para toda obra. Se é para ajudar, você tá ali, né? Se é para correr com a gente, você tá ali. Então, é aquilo, é mais ainda o testemunho, porque se você não tem um bom testemunho, não adianta você falar. Não adianta você falar. Então, o testemunho fala por você. E é isso que eu estou vivendo. Eu não gosto porque parece que a gente fica se vangloriando, né? Não, mas O Mike fala bastante isso comigo. Então, eu tento, às vezes, ficar mais quietinha, não falar e deixar o Senhor falar, né? Mas é isso, esse trabalho com... Quando a gente cuida de pessoa, a gente cresce, né? A gente vê que a gente não é nada, a gente vê que é pouco que a gente faz, né? Que é igual o senhor falou, às vezes é uma palavra, às vezes é uma oração, às vezes é um versículo que você compartilha e a pessoa lê e dá aquele amém, né? Então a gente compartilha aquele post nosso da igreja, e às vezes a gente recebe lá as curtidinhas, não é uma curtidinha simples, gente. Aquela curtida é Deus falando com alguém, é Deus confirmando algo para alguém, né? O Mike fez uma música que mandou para o Gabriel, em um tempo, em um outro tempo, o menino acabou indo na igreja, eu vim porque o menino daqui também me mandou uma música. Olha só, é Deus que faz essas coisas, não é a gente, né? verdade Então, isso. se a gente dá lugar, olha o que o Senhor faz, surpreende a gente. E é isso. E a gente precisa, é o que eu falei quinta-feira no PVM, não é se vangloriar, é se colocar no lugar de fato de servo e de discípulo, mas assim, por que o evangelho expandiu muito fortemente logo na igreja primitiva? Porque os irmãos compartilhavam e falavam dos grandes feitos de Jesus. Qual que é o nosso problema hoje? O Salmo 126, que eu preguei domingo passado lá em Indaiatuba, e aí foi base da nossa reflexão de quinta-feira no PGM, a gente falou, o que nós podemos fazer para que as pessoas reconheçam, né, Jesus, né? A gente precisa anunciar os grandes feitos do Senhor, falar aquilo que Deus tem feito, que Deus... Por quê? Porque assim as pessoas vão falar, poxa, Deus está fazendo isso, Deus está usando. Então, à medida que a gente precisa lembrar as pessoas, por exemplo, é importante, né, dentro de um contexto, obviamente, com cautela e tudo, lembrar que pessoas que estão ali na igreja, por conta de uma atenção que foi dada para a família, pelo cuidado expresso pela família. Porque para mostrar o valor que é a gente testemunhar do evangelho a partir das nossas ações, a partir daquilo que nós fazemos, e não só por aquilo que nós falamos. Alguém já assistiu o filme A Forja aí? Já foi no cinema assistir, Rafa? Ou você viu só o trailer? Eu tô doido para assistir esse filme, mas eu Eu preciso... assisti, pastor. Oi? Eu assisti. Oh, gente. Mas não foi no cinema, não. Foi aqui em casa mesmo. Olha. Não foi nada de Não é gato, não, falcatrua, irmão. Pode não. ficar tranquilo. Alugou? Não, a gente tem um aplicativo que a gente colocou pelo Wi-Fi. Ah, Aí só ele já funciona tá pelo Wi-Fi, liberado. tá liberado. entendi. Mas Eu vou ver também, porque eu preciso... Ó, Quando a gente combinou com o pessoal do PGM. A gente vai... Deixa eu falar. Vai. Sábado a gente combinou com o pessoal do PGM
que nós iremos colocar. Aí já falou com a Ana também em relação aos jovens, para eles assistirem também. Porque a história fala de um jovem, que é tudo é um jovem, né? É lá, fala muito discipulado Isso. mesmo, né? Isso, fala demais, é é o um que a gente tá discipulado vivendo, com o pastor. jovem, entendeu? Aham. Não sei se é nesse sábado ou no outro, né? É, porque esse sábado agora tem o evento das crianças, aí no próximo Qual que é a data? Aí, gente, 20 quem alguma quiser. coisa. Aí, vocês estão aqui no Facebook, vocês já ouviram, né? Misericórdia. Dia 2? Dia 2? Não, é agora, no último sábado do mês. Ah, dia 26. É, alguma coisa Que assim. horas que vai ser isso aí? Peraí, que eu achando. Sábado. No horário do PGM nosso. Ah, tá, porque 7h30 tem... Ensaio. Ia das 7h30, aí São 2 horas de filme. a gente Deus conversa. abençoe, Lili. Vai com Deus, tá? Bom domingo pra Conversou você. com Até a- mais. Conversamos com a Ana, né? Pra Aham. já avisar os jovens lá, a liderança. E pra gente estar passando nesse horário aí. Tá certo. E eu vou, então eu estarei junto aí. Fechou. E quem quiser. Se a minha esposa for, eu vou. Tá com a gente aqui também o Adriano, filho da irmã Cristina, que está assistindo com a gente aqui. Deus abençoe, Adrianinho. Gente, para a gente ir para os finalmente, vamos lá. Algumas perguntas. Em sua opinião, como podemos relacionar nossas atividades diárias com o cumprimento da grande comissão? Já falou um pouco sobre isso, mas para pensar. Quais são os obstáculos que nos impedem a obedecer essa ordem de Jesus? Essa eu queria ouvir de vocês. Quais são os seus maiores obstáculos? Quais são os maiores obstáculos? Vai responder já? Pode. Hoje eu tenho mais facilidade nesse obstáculo. Antigamente eu tinha um obstáculo que eu não era tão cara de pau para chegar nas pessoas para fazer discípulos, né? E hoje para mim, na verdade, não é nem um obstáculo. Hoje está sendo mais fácil para mim hoje poder chegar nas pessoas, viu, pastor? O Gabriel, o Gabriel não, esqueci o nome do jovem que foi lá na reunião na quarta-feira. Ele até comentou comigo que você é meio cara de pau, né? Para fazer as coisas, né? Porque O Kaique? o senhor citou aí pra gente fazer discípulos, tem que ser cara de pau mesmo, de pedir contato, de fazer todas essas coisas aí, porque tem que ter intencionalidade, né? E uma das Sim. coisas que nós precisamos, na verdade, irmãos, para fazer discípulo, é ser desse jeito aí. Senão a gente fica no nosso cantinho moado. A timidez muitas vezes nos deixa acuado de fazer discípulos. Então esse era um obstáculo que eu tinha e hoje eu não tenho mais esse obstáculo, não. Eu sei que Amém. mas eu... Essa falta de coragem, né? Essa timidez, né? Esse receio, na verdade, de falar com as pessoas e tal, assim, é um obstáculo que muitas vezes impede a gente obedecer essa ordem de Jesus. Mais algum obstáculo que impede aí, gente? Então, Niel, eu acredito que uma coisa que a gente ficou um pouco preso como cristãos é no sentido de esperar ter um evento específico para a gente poder fazer isso, sabe? E aí a gente acabou deixando de lado o evangelismo, essa questão, né? Que se falava um pouco mais, eu acho, né, também. Mas por conta dos evangelismos dias de domingo, sei lá, marcar uma data específica para você falar de Jesus, compartilhar Jesus e tal. A gente ficou muito preso nisso, eu acho que isso virou um grande obstáculo. Eu acho que foi criada uma cultura na nossa mente de ter um dia específico para isso. E é muito interessante essa questão, né? Isso que a gente tem ouvido sobre o discipulado, sobre discipular pessoas, sobre ser discípulos, porque vai totalmente contra isso que nós aprendemos como cristãos, né? Não é um dia específico, é o cotidiano, são as oportunidades do cotidiano que vão nos trazer ali, né,
a oportunidade de conversar com alguém, de falar de Jesus para alguém e evangelizar as pessoas. Nada mais é do que um evangelismo diário, né? Que não tem data marcada. Eu acredito que isso virou um grande obstáculo para os cristãos. E sei que tem muitos ainda nessa pegada, que tem que marcar um dia para fazer, para poder falar de Jesus. E sabe o que mais me deixa chateado? É que, assim, eu, como pastor de igreja, ouço constantemente pessoas cobrando isso. O evento. Ah, a gente precisa fazer um evento de evangelismo. E aí eu olho para o evangelho, eu olho para essa para essa vida de Jesus em nós e eu olho para a Bíblia e eu falo com todo respeito, eu me pergunto, falo, gente, mas cadê a essência do evangelho? Sabe, do intencionalmente eu entender que é o meu objetivo primeiro, fazer discípulo em toda e qualquer circunstância, onde eu estiver, e não necessariamente eu precisar esperar um evento para mostrar que eu estou evangelizando. Sabe o que acontece, Ariana? Por que se tornou um obstáculo? E, na verdade, as pessoas ainda se apegam muito a isso. Porque é no evento que vai mostrar... se não tiver o holofote do evento, porque aí ele vai ter o padrão, o parâmetro. Eu fui, o Otoniel não. Aí eu me preocupo em evangelizar, o Otoniel não se preocupa. Eles vão criar aquele evento com o objetivo de evangelizar, mas também acaba sendo um mecanismo de análise da espiritualidade e do comprometimento que os outros cristãos têm com relação ao evangelismo. Quem vai, beleza. E quem não vai? Ah, não, esse não... Só que muitas vezes o que não foi já ganhou 4, 5 pessoas para Jesus durante o ano. E o que foi, não ganhou ninguém, mas ele quer estar no evento para mostrar que ele evangeliza. Mas no dia a dia dele, ele não fala de Jesus, nem para ele mesmo. E elas ficam presas, de fato, nessa realidade paralela de que é preciso se ter um evento. Só que eu não vejo isso nos evangelhos. Eu não vejo isso na vida da igreja primitiva. E aí nós estamos buscando trazer essa perspectiva do evangelho da igreja primitiva, de Atos, para nós vivermos na nossa vida a semelhança daquilo que Cristo chamou os seus discípulos para viver. Viver o evangelho na sua vida cotidiana, no dia a dia, nas várias oportunidades que o Senhor nos dá para expressar os valores do reino. É como o pastor lá que eu vi no podcast do Douglas Gonçalves, que o irmão lá, o pastor mais novo, tirou os pratos da mesa, né? Dos pastores mais antigos. E aí o pastor Márcio Valadão viu o menino foi lá, pegou os pratos, um pastor mais jovem, levou até a cozinha e voltou. Aí na hora que ele voltou, que sentou perto do pastor Márcio Valadão, o pastor Márcio perguntou para ele, você lavou os pratos? Aí ele se assustou e disse, não. Aí o pastor Márcio Valadão falou para ele assim, é difícil servir quando ninguém está vendo, né? É essa a realidade. É difícil cumprir a vontade de Jesus quando ninguém vê. Agora, gente, a gente vai fazer um evento de evangelismo. Não estou falando que não pode ser feito, gente. Não é isso. Mas não é esse o objetivo final do nosso evangelismo. Eventos. Tá? Pode fazer evangelismo como evento? Pode. Mas não é esse o objetivo final. Sabe? O Felipe, ele estava
O Espírito Santo leva ele para uma certa região e tinha um rapaz ali lendo. E ele pergunta para o rapaz, o eunuco, você entende o que lê? Aí o rapaz, o eunuco falou, como que eu vou entender se você não tem para me explicar? E ali ele pegou a oportunidade, falou de Jesus pro eunuco e batizou o eunuco. Não precisou de um evento. O Paulo, no cárcere, o soldado, o guarda lá ia se matar, ele disse o quê? Não faças isso. Aproveitou a oportunidade. Ganhou o carcereiro e ganhou a família do carcereiro. Não teve evento. É aproveitar as oportunidades para evangelizar. Paulo, na sua jornada de rumo a Roma para ser julgado por César, ele pregou para o rei Agripa, ele pegou a Agripa, ele pregou para um monte de pessoas. Preso, pregou para o soldado, pregou para o rei Agripa, pregou para um monte de gente. Mas ele estava preso, pastor. Não importa. Essa não é a condição necessária para eu deixar de falar do evangelho. Nenhuma. Ele disse para Timóteo, ele disse para os irmãos de Filipenses, não adianta. Eu posso estar preso, mas o evangelho não. O importante é que o evangelho seja pregado. Então, assim, o Maílson colocou aqui no Facebook, timidez e medo de algum tipo de repreensão também são obstáculos, pois algumas pessoas não interpretam, aceitam bem ou não aceitam ser abordadas quando se trata a respeito de Jesus. Bom dia, pode ser verdade. Muitas vezes a gente tem esse medo. Por essa razão, a gente tem que, antes de falar, viver o evangelho. E aí, quando você for falar alguma coisa, a pessoa vai falar, não, você eu vou ouvir, porque você é diferente. Entendeu? Mais alguém quer falar de algum obstáculo? Só desse obstáculo da Ariana aí, deu um gatilho violento aqui para um monte de coisa. Pelo amor de Deus. Bom. Não? Vamos para finalmente então, gente? Para terminar, aí eu tinha outra perguntinha aqui, mas a gente deixa para refletir depois. Aí, para terminar, você precisa assumir o desafio de colocar em prática os princípios aprendidos nessa aula. O chamado de Jesus na grande comissão é mais do que um simples convite, é uma ordem. Precisamos cumpri-la por amor, obediência e gratidão ao sacrifício dele na cruz. O chamado de ser e fazer discípulos deve ser a nossa primeira ocupação. E aí diz, toda a nossa vida cotidiana precisa ser vista como oportunidade de ser e de fazer discípulos. Pare um pouco e reflita. E se todas as pessoas com quem você se relaciona e que ainda não conhecem a Jesus fossem influenciadas por seu testemunho pessoal e tivessem a oportunidade de entregar a vida a ele, certamente você se sentiria muito feliz e realizado. Isso é cumprir o chamado primordial de Jesus. Ore ao Senhor e peça sabedoria para Deus, para que você seja um discípulo multiplicador. Você não pode, só para refletir aqui, vou colocar esses 4 pontos. Só esses 4 pontos para a gente finalizar. Você não pode, como discípulo, viver uma vida de mesquinhez do evangelho, porque se você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você tem o evangelho, você tem que dar o evangelho por completo. Você não pode ter um conhecimento raso de Jesus, porque você só pode ensinar aquilo de quem você conhece. Você não pode não ter uma vida prática, porque você só vai se capacitando à medida que você pratica. Você só vai frutificar à medida que você cultiva. E você só vai fazer discípulos à medida que você também vive o discipulado. Então Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio.
Do que o seu coração está cheio? Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual a verdade que você conhece? O que você conhece da verdade que é Jesus? Como você pode ensinar se você não conhece? Não existe. Então você precisa ter o coração cheio do amor de Deus, cheio do conhecimento de Jesus, ser cheio da capacitação para praticar aquilo que você foi capacitado. Você precisa, você só vai cultivar, você só vai frutificar se você cultivar. Se você plantar algo. Você só vai fazer discípulos se você for um discípulo de verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu domingo. Daqui a pouco, às 18 horas, nós temos culto. Ô, Adrianinho, convida sua mãe para vir aqui para a igreja. Fala para ela que você quer vir aqui na igreja, dar um abraço no Niel. Dá um abraço na gente aqui. E chama ela aí, o seu pai. Chama tua mãe, chama teu pai. Chama a Cristina. Eu não sei se agora que eu tô vendo aqui, não sei se é o Adrianinho ou se é o Adriano. Qualquer um dos dois. Chama a Cristina aí, eu vou mandar um convite para a Cristina hoje também, para ela estar aqui com a gente aqui, tá bom? Para vocês estarem com a gente aqui. Deus abençoe a todos vocês aqui, irmãos, em nome de Jesus, por essa semana. Eu quero pedir aqui, por favor, para Rochelle, ora para nós terminar aí, Rochelle. É o pai que está aqui É o pai. Ora aí, Rochelle, para nós terminar, em nome de Jesus. O Adrianinho está trabalhando, né? Ora aí, para gente terminar. Amém. Soberano Deus, Pai Celestial, te agradecemos em nome do Senhor Jesus por esta aula que tivemos, Pai. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. E obrigada, Pai amado, por nos ensinar, Soberano Deus, como ser seus imitadores, Pai Celestial. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, tomar posse dessa palavra, tomar posse do que é ser discípulo e praticar em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Um ótimo domingo a todos. Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Até daqui a pouco, às 18 horas, na Comunidade Calvário, em nome de Jesus.